presidente Jair Bolsonaro participou, por meio de uma transmissão ao vivo, do Simpósio Conservador de Ribeirão Preto. Bem-humorado, Bolsonaro perguntou o que queriam que ele dissesse. O organizador pediu uma avaliação do momento político no Brasil e das atividades dos conservadores no país. Bolsonaro elogiou os ativistas e afirmou que não podemos perder a guerra da informação. O presidente disse que o governo prepara mudanças no setor da cultura e lembrou a necessidade de desaparelhar os órgãos públicos. Bolsonaro disse: "O Brasil mudou. Com dinheiro público, não teremos mais certo tipo de obra por aí. Isso não é censura, isso é preservar os valores cristãos, tratar com respeito a nossa juventude, tratar a família como uma unidade que tem que ser saudável para o bem de todos." O presidente, então, mencionou a cobertura de seu governo feita pela velha imprensa. Com jornais em mãos, Bolsonaro falou sobre o jornalista Merval Pereira, do Grupo Globo. Bolsonaro disse que, enquanto Pereira recebia altos valores do Senac, ele elogiava os presidentes do momento e criticava a oposição. Mas hoje critica o presidente. Bolsonaro rebateu pontos do texto de Merval Pereira, dizendo que não deseja o Lula livre e que apenas respondeu a Luciano Huck, que o chamou de o último capítulo do caos. Bolsonaro respondeu ainda à afirmação do jornalista de que Lula torce para que o governo Bolsonaro confirme sua tendência de autoritarismo. Bolsonaro disse: "Não precisa falar que é da Globo, é todo dia." O presidente passou então ao jornal Folha de São Paulo, do Grupo UOL, que estampou a manchete: "Bolsonaro critica a STF por tentar validar mensagens vazadas de procuradores." Bolsonaro respondeu: "Não critiquei o STF, não critico o presidente dos outros poderes. O que o Supremo decidir, eu vou cumprir. O que o Congresso decide, eu tenho o poder de vetar. Se derrubar o veto, não há mais nada a fazer. O que a Folha de São Paulo quer é me jogar contra o Supremo Tribunal Federal." Bolsonaro apontou que a Folha de São Paulo tinha uma matéria sobre artistas propondo formas para a morte do presidente, com ilustrações gráficas dele morrendo. Bolsonaro comentou: "Uma coisa ridícula, mas vindo da Folha de São Paulo a gente pode esperar qualquer coisa." Após o comentário sobre a velha imprensa, Bolsonaro explicou os vetos à Lei de Abuso de Autoridade e à Lei Eleitoral. Sobre a Lei de Abuso de Autoridade, Bolsonaro disse: "Eu vetei, em grande parte, a Lei de Abuso de Autoridade. O parlamento derrubou o veto." O presidente disse: "Eu posso fazer, mas não pretendo questionar no STF. Essa briga não é mais minha." Bolsonaro lembrou que acatou todas as sugestões de veto de seus ministros e disse: "Querem que eu faça discurso contra o STF. Não vou fazer, não é papel meu. O Brasil tem que ir para frente, nós temos que criar empregos, desenvolver a economia. Estamos fazendo muita coisa nesse sentido." Em relação aos vetos da lei eleitoral, Bolsonaro disse: "Pelo que eu me lembro, nenhum presidente vetou dispositivos da lei eleitoral no passado. Eu vetei no final de setembro. Aí, o mundo caiu na minha cabeça." Bolsonaro mencionou as críticas que recebeu pela data dos vetos e lembrou seus 28 anos de experiência na Câmara dos Deputados. Bolsonaro disse: "O que aconteceu? Os vetos não foram apreciados. Se forem apreciados a partir da semana que vem e derrubados, a derrubada não vai valer para as eleições do ano que vem." E acrescentou: "Vamos supor que tivessem derrubado os vetos. Eu fiz a minha parte, eu não posso ganhar tudo no parlamento. Tem projeto meu que é derrubado lá. E tem um lado bom nisso, tem projeto que é aperfeiçoado lá." Bolsonaro falou ainda sobre o artigo 142 da Constituição e sugeriu uma leitura atenta, lembrando que os poderes são independentes. O presidente disse: "Tem gente que não consegue interpretar o que é o artigo 142. Leia novamente o que é aquilo. Não é para fazer o que tem gente que acha que tem que ser feito. É manutenção da lei e da ordem, não é para interferir nos outros poderes. Eu não posso fazer quase nada." Ao final da live, Bolsonaro foi intensamente aplaudido pela plateia conservadora. Após a live, Bolsonaro usou as redes sociais para mostrar a atuação do governo na economia. Bolsonaro disse: "Alcançamos a meta deste ano para privatizações e concessões, Ministério da Economia. Menos Estado, menos cargos nas mãos de políticos, mais eficiência e dinheiro público aplicado em locais realmente necessários. Avançaremos mais."
Mais de 96 bilhões de reais. Este é o valor arrecadado até o mês passado com as desestatizações. A maior parte veio de privatizações e desinvestimentos, quando a União se desfez definitivamente de empresas ou participações em empresas. Nós estamos transformando coisas estatais em privadas, de forma que o mercado possa ser mais competitivo. Estamos indo na direção de prestigiar o mercado, a livre concorrência. Hoje, 17 empresas estão no Programa Nacional de Desestatização. A intenção do governo é reduzir o tamanho do Estado, diminuindo assim as despesas da União. De acordo com Salim Matar, a União participa de 637 empresas, direta ou indiretamente. E só na última década, segundo o secretário, o governo desembolsou 190 bilhões de reais para as estatais federais. A maior parte dos recursos para cobrir o rombo de empresas públicas dependentes, que dão prejuízo. Nós precisamos reduzir o tamanho do Estado para que nós possamos focar na qualidade de vida de cada cidadão desse país. O Ministério da Economia zerou o imposto para compras no exterior de diversos produtos, como máquinas, equipamentos de informática e telecomunicações. Vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem as informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Esses produtos são chamados de bens de capital, ou seja, são utilizados para fazer outros produtos. Em geral, tratam-se de máquinas que não são fabricadas no Brasil e que vão modernizar o parque industrial do país. No total, 532 bens de capital tiveram os impostos de importação zerados até dezembro de 2021. As alíquotas chegavam a 16%. A nova lista se incorpora a outras 2.500 isenções tarifárias concedidas pelo Ministério da Economia. O objetivo da medida é reduzir o custo de investimentos produtivos no Brasil e incentivar a geração de empregos no país, principalmente nos setores de informática, telecomunicações, alimentos, remédios, plástico, cerâmica, metais, madeira e estamparia, entre outros. O Ministério da Educação divulgou hoje os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, do ano passado. O objetivo da prova, que é aplicada desde 2004, é avaliar a qualidade do ensino superior no Brasil. O ENAD 2018 avaliou 8.800 cursos de quase 1.800 universidades públicas e privadas em todo o país. Cerca de 500 mil de estudantes fizeram o exame. A nota varia de 1 a 5. Nesta última edição, 492 cursos superiores tiraram a nota máxima. O resultado também mostra que não houve diferença significativa de desempenho entre os estudantes de cursos presenciais e à distância. Ensino à distância é uma atividade que vai subir, faz parte do futuro, não tem como a gente fugir disso, que nos dá tranquilidade em seguir adiante na intensificação do processo do ensino à distância no Brasil. O ENAD revela ainda o perfil socioeconômico dos universitários brasileiros. Em 2018, 46% das pessoas que fizeram o exame conquistaram o diploma com a ajuda do financiamento do governo federal. Como o ENAD avalia o curso e não o desempenho individual do aluno, uma das preocupações do Ministério da Educação é fazer com que os alunos tenham mais compromisso com a realização do exame. Uma das medidas que estão sendo estudadas é a divulgação da nota de cada participante do ENAD. Você se forma e na entrevista de emprego, a pessoa vai fazer como é que foi a sua prova. Você entrega e fala, eu estou entre os que acertaram 60% a 80% da prova, eu estou entre os que acertaram mais de 80% da prova. E isso já é um bom começo de conversa numa entrevista de trabalho. Quem está prestes a pegar o canudo para ingressar no mercado de trabalho concorda com a ideia. Eu acho que é interessante para o aluno também, porque é mais um atestado de que ele está qualificado, que ele é um bom profissional. E quem se prepara para o ENAD 2019, marcado para novembro, também considera importante avaliar a qualidade do ensino superior no Brasil. Tendo uma prova concisa de que aquele curso é realmente bom, o aluno ingressante na universidade já vai estar um pouco ciente do que ele vai estar esperando lá na frente. Eficiência, boa gestão, respeito ao dinheiro do pagador de imposto.
e honestidade geram resultado. Em menos de um mês, nós já liberamos 3.861 bolsas. A gente conseguiu buscar mais resultado para complementar o que a gente havia feito no começo do mês. 679 bolsas a mais. Como é essa mágica de buscar mais resultado com menos recursos que a gente tinha no passado? A gente busca eficiência. A gente olha os contratos antigos. A gente vê se tudo que era gasto era realmente necessário. Porque a gente tem respeito pelo dinheiro suado que vem do seu bolso quando você paga os impostos. Estamos fazendo isso todo dia e o resultado está começando a aparecer. Graças ao compromisso do presidente Bolsonaro em melhorar a vida de quem paga por tudo isso, que é você, o pagador de imposto. Quanto às bolsas, é importante que seja dito, quem recebe uma bolsa do nosso dinheiro tem que ter o compromisso de pesquisar uma coisa que melhore a vida de todos nós, como a cura da dengue, como a cura do mal de Chagas, ou algum produto ou serviço que toda a sociedade brasileira vá se beneficiar. Conte conosco, porque respeito ao dinheiro público, ao seu suado dinheiro que você usa para pagar o imposto, a gente tem. Muito obrigado de novo. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.